Comunhão conversa com Mateus Soares, que é pastor e escritor e também mestrando em teologia. E ele lançou um livro chamado Lidere a Sua Vida, pela editora Vida, onde ele traz 10 decisões intransferíveis no desenvolvimento pessoal. Mateus, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vitor. Que alegria estar com vocês aqui, poder falar também a todos que estão acompanhando com a gente essa gravação, a transmissão. Que bom, privilégio todo meu ter esse tempo com vocês aqui, uma grande alegria. E Mateus, no seu novo título, né, Lidere a Sua Vida, você pode compartilhar com a gente algumas estratégias para liderar e gerir a própria vida? Como fazer isso? Vitor, esse novo título ele fala, na verdade, sobre os dramas da nossa geração, né? Nós vivemos em uma geração que ela tem uma configuração muito específica e todo mundo hoje lida talvez com dramas que antigamente as pessoas não lidavam tanto. Uma das palavras hoje chaves da vida chama-se produtividade. As pessoas falam muito sobre o meu dia foi produtivo, meu dia foi pouco produtivo, meu dia foi nada produtivo. Não sei o que eu fiz com as 24 horas do meu dia, e todo mundo caminha com essa dinâmica, essa engrenagem de que um tempo desperdiçado é uma parte do futuro que não foi construído, que o futuro se constrói agora e que o milagre do futuro se construi através da rotina. Você construir bem a sua rotina do dia a dia que vai te levar um dia a concluir muitos objetivos e planos que tem acerca da própria vida. E esse livro fala sobre isso, fala sobre os dramas da atualidade. Nele eu trabalho algumas crises do nosso tempo, uma delas é a má gestão do tempo. Pelo menos 80% de quem vai assistir esse vídeo caminha silenciosamente todos os dias, com sonhos, objetivos, projetos que já eram para ter sido concluídos há muito tempo, mas por causa do desperdício do tempo, da má gestão do tempo, muito disso não está sendo concluído e estabelecido. Tem uma frase que eu desenvolvo nesse livro, que na verdade é uma frase do Rob Thompson. Rob Thompson diz uma coisa muito curiosa, ele diz que tanto para pessoas excelentes como para pessoas medíocres, para ambas, Deus confiou 24 horas por dia. O que os transformou em excelentes e medíocres foram justamente como eles administraram essas 24 horas. Então, essa é a ideia de que o tempo Deus nos dá graciosamente a todos. O modo como nós administramos ele é que vai construir ou não um futuro melhor para a gente amanhã. Então, entender sobre como administrarmos melhor o nosso tempo, identificar os ladrões de tempo da nossa geração. Como que isso pode ser percebido, identificado e como que isso também pode ser combatido, para que, através de estudos de como o cérebro, a mente humana funciona e também a leitura do comportamento da nossa geração, a gente pode desenvolver uma melhor gestão do nosso tempo. E Mateus, falando do seu livro, né, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre gestão? Você pode citar alguns versículos, né, como você já está falando, mas trazer outros versículos que a gente pode ver que servem para a gestão pessoal da vida? A Bíblia é um livro que fala sobre grandes administradores. A gente tem, por exemplo, a figura de José. José vive há pelo menos 3.400 anos atrás. Tem um capítulo que eu falo sobre gestão da vida pessoal no que diz respeito à inteligência financeira. José ele vive há 3.400 anos atrás, mas a lógica de José, a máxima de José sobre gestão foi a seguinte. O faraó teve um sonho terrível que ele viu vacas gordas, vacas magras, espigas cheias, espigas murchas, e vacas gordas e espigas cheias sendo devoradas por vacas magras e por espigas murchas. E ele fica atemorizado com aquilo, sem saber o significado. José traz para ele o entendimento, as vacas magras e as espigas murchas representam 7 anos de fome que virão. Só que antes desses 7 anos de fome virá 7 anos de fartura, 7 anos de abundância. O segredo para você conseguir furar essa crise, transicionar esse momento de limitação, é você construir celeiros. E tudo aquilo que Deus vai mandar com uma medida de fartura, de abundância, no tempo das vacas gordas, você precisa fazer celeiros, para que você não sofra no tempo da escassez. Esse conselho de José para Faraó fez José parar e dizer, eu estou diante de um cara diferenciado. Esse cara precisa
trabalhar como gestão no meu governo, como gestor. E ele traz José para ser governador. O princípio de José é antigo, mas é básico. O princípio dele é o seguinte: quando sobrar, não gaste, guarde. É essa a lógica de José. O que vai vir em porção além do que você precisa, armazene isso. Porque tudo aquilo que Deus permite chegar em suas mãos, Deus está te dando isso para você conseguir, através disso, administrar a sua vida pessoal para um tempo futuro de limitação. Então, isso vale, por exemplo, para recursos, isso vale para a saúde, isso vale para tudo. Tudo aquilo que Deus concede a gente como graça, como dádiva. Alguém pode olhar e falar o seguinte: mas o meu dinheiro não é Deus que me deu, é fruto do meu trabalho. Deus te deu inteligência para você trabalhar, gestão para você administrar, saúde para você ter como trabalhar. A vida é uma eterna dádiva de Deus. A Bíblia está cheia de inúmeros exemplos de gestores e administradores. O próprio Cristo falou muito sobre gestão. Jesus disse: se você for construir uma torre e se você não fizer o cálculo dela desde o começo, você corre um sério risco de começar e não conseguir terminar. E aí aquilo que seria para você motivo de honra por aquilo que você edificou vai se transformar em vergonha. Alguém vai olhar e vai dizer: tá vendo? Ele é um mau gestor porque ele começou a fazer algo e não conseguiu concluir. Então, a Bíblia é um livro que fala também sobre gestão. A Bíblia é um livro completo. Todas as áreas da vida de uma pessoa que ela precisar buscar a referência daquilo que é mais excelente, ela sempre vai encontrar na palavra de Deus. Seja para administração de família, de emoções, de finanças, de tempo, de recurso, como lidar com conflitos pessoais. A Bíblia é, de fato, o nosso manual de vida e prática para tudo na vida. E, Mateus, você também falou sobre mudar hábitos, né, e assumir novos comportamentos no livro, né? E como fazer isso, né? Como mudar esses hábitos, quebrar esses padrões, né? Assumir novos comportamentos. Você pode exemplificar um pouco, né? O que você transmitiu para o seu leitor, né? Como fazer isso, né? Para justamente vencer a procrastinação, vencer o perfeccionismo e atingir o lugar ideal. Tudo isso passa por uma mudança de mente. A questão da procrastinação e do perfeccionismo, tem uma frase sobre perfeccionismo que eu acho ela fantástica. O perfeccionista ele precisa entender que o simples bem feito é muito melhor do que o perfeito que nunca foi feito. E isso é uma coisa que ajuda a desenvolver essa questão da vitória sobre o perfeccionismo. Tem uma pesquisa recente que eu compartilho ela também no livro, foi feita nos Estados Unidos com pessoas que são perfeccionistas e pessoas que não lidam tanto com esse drama do perfeccionismo. Porque a ideia que a gente tem às vezes é que o perfeccionista ele é alguém que vai desenvolver uma melhor produtividade, um maior índice de eficiência naquilo que ele faz. E uma pesquisa recente nos Estados Unidos apontou que o perfeccionista ele não produz mais do que quem não possui perfeccionismo. Porque, na verdade, essa ânsia, esse desespero por ser perfeito faz ele perder tempo, faz ele se frustrar, faz ele desistir de algo que já estava ficando bom, mas que ele achou que não estava perfeito. E com isso a pessoa que vai no ritmo normal da construção do dia a dia vai conseguindo produzir coisas mais duradouras, excelentes, coisas mais especiais. A palavra excelência ou excelente vem da mesma raiz, é do latim excel, que na verdade é a ideia de ir além ou fazer mais. Porque a grande questão é que o excelente não é o perfeito, mas o excelente é aquilo que foi superior, é aquilo que foi além. Buscar a excelência para a prática da vida é uma coisa extremamente fundamental. E Mateus, trazendo para o lado do ministério, né, ministério pastoral, vamos dizer assim, hoje existem muitos casos de pastores entrando em estafa, em cansaço, não aguentando mais lidar com o tempo ou com os ofícios do ministério pastoral. Então, quais conselhos você daria para esses líderes, né, de gestão sobre a vida pessoal, principalmente pastores, né? Eu daria o conselho que Paulo deu para Timóteo. Paulo fala uma coisa muito curiosa para Timóteo. Paulo fala o seguinte, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Curiosamente, é um outro capítulo que eu desenvolvo aqui. A pessoa talvez está ouvindo o vídeo e está falando assim, cara, mas tanto capítulo que esse livro tem, sobre o que esse livro fala? O Lidere a Sua Vida é um livro de 10 decisões pessoais e intransferíveis que apenas você poderá fazer para o seu desenvolvimento e crescimento pessoal.
Um dos capítulos é tem cuidado de ti mesmo, que parte dessa ideia de Paulo. É um conselho que eu daria. Na verdade, é o conselho de Paulo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, cuide primeiro de você, depois daquilo que você faz. Cuide primeiro de você, depois daquilo que você exerce. O que Paulo está dizendo é, Timóteo, se você não cuidar primeiro de você, você não vai conseguir cuidar dos outros. Porque Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, para que possa salvar tanto a ti como também aos outros. É um problema, principalmente quando a gente trabalha agora a questão de ministério, principalmente pastoral. Porque o pastor, ele é alguém que está subindo uma montanha íngreme, mas muito íngreme. Ele tem um balão de oxigênio e ele está puxando muita gente junto com ele para subir junto. E ele tem que ir orientando, aconselhando, ajudando, fortalecendo essas pessoas. É como se esse balão de oxigênio, ele percebesse o cara que está meio desanimado, cansado, e ele colocasse assim, o cara respirasse, o cara se fortalecesse. Ele ajudou aquele cara. O outro cara está confuso, ele deu um conselho, ele deu um pouco mais de oxigênio. E ele vai conseguindo cuidar de toda aquela comunidade de 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5, 10.000 irmãos, dependendo da quantidade de pessoas que ele estiver cuidando naquela igreja que ele faz parte. Só que a questão é, quem é que cuida de quem cuida? Ele está se esgotando, porque ele está perdendo horas de sono, ele está se envolvendo com os dramas e os problemas da vida das pessoas. Os problemas de todas aquelas famílias passam a ser também os problemas dele. Então ele tem que oxigenar todo mundo. A questão é, quem é que oxigena ele? A grande pergunta é essa, quem é que cuida de quem cuida? E aí a questão da negligência no descanso pessoal, no cuidado com a saúde. Uma história muito conhecida do Robert McShane, se não me foge a memória, um pregador escocês, que era uma sumidade do seu tempo, mas morreu com 29 anos de idade. E o Robert Shine, ele era alguém conhecido pelo seu talento, a sua habilidade, sua capacidade de pregação, de liderança, alguém altamente preparado para o ministério, mas alguém muito negligente com a saúde, com o cuidado, com o descanso, com o zelo com o próprio corpo e com as próprias emoções, com a vida pessoal como um todo. E aí tem uma história muito conhecida dos últimos dias de Robert McShane. Ele fez uma alegoria, a ideia dele era dos Correios, do carteiro antigo. Antigamente a gente não tinha, há trocentos anos atrás, você não tinha Correios como hoje, então como você transmitia uma carta? Você pegava uma carta, assinava e fazia ali a sua mensagem, entregava a carta a um cavaleiro e ele levava aquela carta para você, para o destinatário. E ele trouxe dessa figura, a figura de linguagem da conclusão que ele teve no final da vida. E ele diz o seguinte, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. A mensagem era o ministério, o cavalo era a estrutura física. E ele precisava do cavalo para ele entregar a mensagem. Ele precisava estar bem emocionalmente, fisicamente, para que ele cumprisse o seu ministério. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Matei o cavalo. E agora, o que farei com a mensagem? Destruí minha saúde, minhas emoções, a minha vida. Como cumprirei o meu ministério? E Mateus, quando e como decidiu escrever a obra com essa temática de autoliderança, né? O que te despertou para você escrever esse manual de autoliderança? Eu venho já escrevendo já há muitos anos. Eu completo esse ano 20 anos que eu estou pregando e praticamente 16 anos que eu estou escrevendo. Os outros livros que eu tenho publicado são livros na área de cultura bíblica, material de pesquisa. Um deles é uma obra que, graças a Deus, uma boa quantidade de pessoas já tem ela em mãos, que é a Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos. É uma obra que é uma enciclopédia de pesquisa mesmo, então não é daqueles livros que a gente lê do começo até o final, mas é uma obra que você está lendo na Bíblia, por exemplo, sobre Davi. Você vê na letra D, às vezes tem 10, 15, 20 páginas te explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Então é uma obra ideal para quem prega, ensina, para quem quer crescer em conhecimento bíblico, para quem precisa preparar aulas, mensagens. É uma obra de quase 500 páginas, então é uma obra bem exaustiva, profunda dentro do assunto. Eu tive a alegria de ter a revisão dela pelo reverendo Hernando Dias Lopes e o prefácio pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Foi uma das últimas obras que o Dr. Shedd prefaciou. Ele chegou a dizer, escrevendo que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, uma obra que foi muito rica dentro da questão de entregar mesmo conteúdo prático para o púlpito, para quem precisa ler para preparar uma aula, uma mensagem, um estudo, uma compreensão do texto. É uma obra de um conteúdo muito enriquecido, mas muito prático de ser entendido.
E aí teve algumas outras obras depois. Teve o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus, trabalhando todas as 42 parábolas que Jesus contou dentro do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo e também exegético dentro da análise do grego bíblico, da interpretação do idioma bíblico ali. E um outro material que eu escrevi foi o Guia do Estudante da Bíblia, que é um material que caminha para a linha de apologética, que são centenas de questões que as pessoas sempre fazem sobre escatologia bíblica, contexto cultural, histórico, cronologia. Então são questões gerais, estado intermediário, a vida após a morte, nós vamos reconhecer ou não as pessoas no céu segundo a Bíblia. Questões de cronologia, as pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo. Questões como o dilúvio, foi local ou foi universal? Porque a Bíblia diz que as águas de dilúvio encobriram toda a terra, só que Noé vivia no atual território do Oriente Médio. E a pergunta que muitos fazem é: como que Noé conseguiu preservar todas essas espécies e viviam apenas dentro daquela realidade daquele continente? Como que a gente entende essas questões mais polêmicas de interpretação da Bíblia? Então essa sempre foi a minha linha de escrever, a linha de pesquisa de conteúdo bíblico. Começo desse ano, a equipe Vida, a editora Vida, me chamou e a gente começou a conversar sobre um projeto a ser lançado. Foi quando então a gente chegou na ideia de pegar muitas ideias que eu já tinha prontas e desenvolvidas, às vezes usando já em mensagens, em conteúdos de posts na internet, sobre a ideia de desenvolvimento pessoal e da leitura dos dramas dessa geração, conseguir compilar isso em um livro. Foi quando nasceu o projeto Lidere a Sua Vida, que fala sobre essas 10 decisões para o crescimento e desenvolvimento pessoal mediante as crises e os dramas do nosso tempo, da nossa geração. E foi num tempo muito corrido, porque precisou ficar pronto para lançar na Bienal, que foi agora em setembro, mas foi uma experiência extraordinária. Eu estou com muita expectativa do impacto que esse livro vai ter para o leitor. É um livro que carrega uma mensagem para esse tempo, para essa geração. A pessoa que lê esse livro aqui, ela vai conseguir fazer um autoexame, uma autoanálise de em que áreas ela tem falhado e como que isso tem dificultado ela dentro do caminho da construção de um futuro sólido, bem-sucedido, feliz e eficaz dentro daquilo que ela planeja como planejamento pessoal. Então foi diante disso que nasceu a ideia do Lidere a Sua Vida, um projeto voltado para essa questão mesmo da leitura do ser humano do século XXI, mediante aos dramas da geração. E Mateus, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse como as pessoas podem encontrar suas redes sociais, quais projetos você tem através das redes sociais, como encontrar esses projetos e também como adquirir o seu livro por meio da internet. Os livros é mais fácil, o Lidere a Sua Vida é mais fácil a pessoa adquirir pelo site da editora Vida. E os outros livros que eu citei, se você digitar lá no Mercado Livre, por exemplo, pr.mateus com th, Mateus Soares, você consegue muitos desses livros. Os que eu falei foi Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos, Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus, Guia do Estudante da Bíblia, o Lidere a Sua Vida também já tem lá, então é uma forma mais fácil e também mais rápida da pessoa adquirir e receber o livro em sua residência. As minhas redes sociais tem muita coisa no YouTube de mensagens, ministrações, mas quem quiser acompanhar pelo Instagram é pr.mateus com th Soares, pr.mateus com th Soares, isso, arroba, né, pr.mateus com th Soares. Então ali tem sempre posts, mensagens, reels, 1 ou 2 vezes por semana sempre tem um trecho de mensagem escolhido para ajudar você a refletir um pouco mais na palavra de Deus naquela semana. É um perfil de rede social voltado para edificação e construção espiritual de pessoas. Mateus, a gente da Revista Comunhão agradece a sua participação aqui na nossa entrevista e aguarda você uma próxima vez, com certeza. Será muito bem-vindo aqui para ter esse bate-papo aqui especial. Será uma alegria, um abraço a todos, obrigado pela sua atenção e paciência até aqui. Obrigado também, Vitor, por toda a oportunidade de poder alcançar todas essas pessoas que fazem parte das redes e do canal do YouTube, da distribuição literária da Revista Comunhão. Que Deus abençoe todos vocês e foi um prazer poder ter interagido um pouco com vocês nesse momento também. Curtiu? Gostou? Para saber deste e mais outros conteúdos, não deixe de acessar comunhão.com.br e também não deixe de nos seguir nas redes sociais.